E agradeço muito a paciência de vocês. Agora a gente vai ter a palestra do Danilo Nogueira e da Kelly. O Danilo Nogueira é autor da editora SBS. Ele tem 2 títulos da série 1001 Termos, que é Direito Societário e Balanços e Relatórios Anuais, que é a nossa série de dicionários português e inglês temática, com vários temas. Por favor, então, eu agradeço muito a presença do Danilo e da Kelly e uma boa palestra para todos vocês. Obrigado. Kelly, boa tarde. Oi. Quem começa sou eu, quem continua é a Kelly. A primeira coisa que eu queria pedir a vocês é não serem espíritos de porco. Vocês querem que eu fique com o torcicolo e a Kelly também. Cheio de lugar no meio e fica um punhadinho lá, um punhadinho lá e um punhadinho lá. E o mais interessante é que lá no cantinho tem professor, que devia saber que a gente não faz isso com ninguém numa sala de aula. Se o cara não fosse professor, por favor, quem está no cantinho, fica mais para cá. Eu sei que está calor, mas senão não tem que ficar assim o tempo todo. Calor humano é bom. Calor humano é bom. Hoje também conta. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar o computador dos outros. Se não conseguir, pode ser falha do computador, pode ser falha da apresentação. Se for falha da apresentação, o problema é da Kelly que fez isso aqui tudo, não fui eu. Vamos virar, Kelly? Vamos. No início na treva. No início na treva, e treva é a minha parte da apresentação, é a parte da pré-história, é a parte assim da paleontologia, da paleontografia, da gerontologia, e assim por diante, as coisas mais modernas da Kelly fala. O período jurássico, pedra lascada e assim por diante. É, na verdade, o tempo em que a gente fazia a tradução com uniforme, plaque. Enquanto eu não tropeçar nesse fio aqui, não cair de focinho no chão, não começou a palestra, certo? Eu sei que tem degrau. E não tem marca aqui, porque tem uma marca amarela aqui. Se eu cair, vocês já viram. Aí, mas não aqui. Bom, quando eu comecei a traduzir em o começo oficial da minha carreira como tradutor, o começo oficial foi em 1970. Na verdade eu comecei um pouco antes disso, mas esse é o começo oficial. Começou quando o metrô? Eu trabalhei na construção do metrô. Então, para vocês verem, isso aqui é ótimo, eu adoro essas coisas. Era uma treva. Havia 2 tipos de tradutores: os modernos e os antigos. Moderno era quem usava a máquina de escrever. Antigo era quem traduzia à mão. E eu vi o sujeito entregando tradução de livro de editora, manuscrito. Se vocês imaginam que é traduzido um livro inteiro, 400, 500 páginas, à mão, e ainda tem orgulho de fazer isto, dizendo: eu não sou datilógrafo, eu sou tradutor. E eu estudei num bom colégio, onde se aprendia caligrafia, e portanto eu sei escrever. Eu não preciso de máquinas para escrever. Eu sou capaz de escrever com as mãos. Mas a internet não mudou isso. A internet mudou outras coisas. A internet mudou o modo como a gente se comunicava. Porque naquela época eu levava as traduções na mão das editoras ou aos clientes. Eu era obrigado a morar num bairro chamado Paraíso, que é um verdadeiro inferno. Só quem morou como eu morei, na Rua Tomás Carvalhal, onde
atrás tem a 23 de maio e na frente tem o acesso a 23 de maio. Sabe o que é o bairro do Paraíso? E as ambulâncias descendo e subindo o tempo todo, e a comitiva presidencial indo para o aeroporto de Congonhas, e eu tentando traduzir. Mas eu era obrigado a fazer isso, porque a transmissão de dados era sempre manual. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter um computador aqui no Brasil para traduzir. E perdi clientes por causa disso. Porque os clientes não acreditavam que você pudesse traduzir no computador tanto quanto você traduzia ali à mão, porque quebrava uma... E o pessoal que fazia tradução literária, que sempre foi muito modesto, como você sabe, tradutor literário muito modesto, acho que eles diziam que talvez técnica pudesse fazer a máquina com o computador, mas literária era também, sabe? E aquela ligação, talvez seja bom, melhor até escrever com a esquerda, porque era mais perto do coração. Eu estava ensaiando isso aqui com a Kelly, apesar de que o ensaio não está dando certo, não é nada disso que a gente combinou, mas ela estava fazendo, ela começou a ficar surpresa. Como é que a gente conhecia os outros tradutores? Não conhecia. Quando a gente tinha uma dúvida, o que a gente fazia? Bom, a gente ia na biblioteca Mário de Andrade. Tinha Abrates. Perguntei, mas não tinha, sei lá, um catálogo de tradutores para se mandar carta, pelo menos? Tinha Abrates. Eu tinha Abrates, tinha o catálogo dos tradutores da Abrates, a Abrates antiga, porque a Abrates nova, a Abrates morreu, ressuscitou, a que tem agora não é antiga. Eu tenho impressão que uma das pessoas que estava naquele catálogo da Abrates se chamava Silvia Sommerlath. A Silvia Sommerlath largou de ser tradutora para ser rainha da Suécia, que ela achou que pagava melhor. Bom, não vamos falar disso. Então o que acontece? Começou as listas de discussão. Começou a internet. Quando começou a internet, ninguém queria participar sério daquilo, porque era coisa de moleque, era coisa de criança. Até agora, rede social é coisa de criança, é coisa de moleque. Não é? Mas todo mundo diz que é, e perde muito com isso. Então tinha as listas de discussão. As listas de discussão tiveram o seu auge no fim do século passado. Foi na lista de discussão que eu conheci a Adriana Moore. E essas listas de discussão fizeram com que a gente se conhecesse. Quer dizer, há outras pessoas do mundo que são tradutoras, eu vou cair nessa porcaria. Há outras pessoas do mundo que são tradutoras. Ela é tradutora também. E a gente começou a trocar ideias. Porque até então, era assim. Ela entrava com a tradução assim da editora, sabe? E se você perguntasse alguma coisa, se você perguntasse qualquer coisa, amém. Ninguém respondia. Ninguém respondia porque, sabe, eu não vou ajudar o meu concorrente, porque, sabe, por que eu vou ajudar o meu concorrente? Não havia encontros como estes. Ninguém se conhecia. E um dia começou a mudar esse negócio. E a segunda fase da mudança, que foi, acho que mais importante ainda do que as listas de discussão, foi a criação do Orkut. O Orkut é coisa de criança, coisa de moleque, coisa de miguxo. Que só a pirralhada corria atrás do convite para entrar quando surgiu. E eu quase recuso o meu convite. Eu já, naquela época, já era um segundo provecto.
entrei no Orkut pouco tempo depois que ele surgiu, em 2004. Em 2005 apareceu o Orkut em português. Progresso, hein? Mas era aquela coisa, entrava no Orkut, entrava em 300 comunidades diferentes, nenhuma que prestasse pra nada. Tipo, eu odeio acordar cedo. E punha lá umas fotos, adicionava amigos e não se fazia mais nada além daquilo. Até que um dia eu, ainda professora de inglês, encontrei, sempre tive uma quedazinha assim, meio escondida pela tradução. E encontrei a comunidade de tradutores, a 50302. Comecei a ler o que se escrevia ali. Entrei na comunidade, vi. Não cheguei já participando logo de cara. Antes, eu fiz a minha pesquisa. Eu vi que era um grupo bacana, que eu achei que eu ia me adaptar. Comecei a escrever, mesmo sendo só uma professora ainda. Só que ficou meio mal, mas tudo bem. Eu sei o trabalho que dá, tá? Não estou desprezando ninguém, não. Mas entrei na comunidade, conheci o Danilo. Aliás, este encontro aqui marca 4 anos que nós nos conhecemos pessoalmente, porque eu conheci o pessoal, a Val e o Danilo, que estão aqui. Foi exatamente no encontro de férias da SBS, em 2007. Faz um pouquinho. E assim, eu, caipira de São Carlos, que nunca tinha andado de metrô sozinha na minha vida, aliás, acompanhada pouquíssimas vezes, né? Eu enchi o saco de todo mundo para me falar cada curva que eu tinha que fazer. Se me falassem para descer, desce na Clínicas e pega um táxi. Tá, mas eu viro para que lado? E foi desse jeitinho mesmo. Hoje eu já me viro sozinha, né? Mas... Em 2008, a gente teve um encontro nas panquecas. Foi quando eu conheci o Danilo um pouquinho melhor. E alguns meses depois ele me chamou para trabalhar com ele. Se não fosse o Orkut, eu ainda estava dando aula de inglês. Nós vamos entrar um pouquinho, mais tarde, um pouco mais adiante, nós vamos entrar na mecânica de por que a Kelly veio trabalhar comigo. É muito interessante que houve 2 acontecimentos. Um foi o fato de que eu perdi a minha mulher. E eu tive que procurar uma outra pessoa para trabalhar comigo. E outro, bom, também eu estou acabando, vou deixar para você de novo falando. Outro motivo é o próprio comportamento dela, que eu acho que deve ser analisado. O Orkut com essa fama de que é pra moleque, isso daí é coisa de adolescente. Mesmo tendo essa comunidade super bacana, super informativa, ganhou o apelido de a casa de chá. Completamente ofensivo, mas ofensa é como presente. Se alguém te dá um presente e você recusa, de quem é o presente? Ofensa é a mesma coisa. A gente não aceitou a ofensa, mas a gente aceitou o nome. Eu acho muito fofo chamar de casa de chá, porque realmente é um lugar onde a gente vai para desabafar de problema, é onde a gente vai tirar dúvida, é o nosso cantinho do café. Todo emprego tem o seu cantinho do café, nós também criamos o nosso, a casa de chá. Logo depois desse encontro de férias da SBS de 2007, a gente começou a se encontrar praticamente todos os meses. Foi aí que nasceu a ideia das panquecas. A Val sugeriu o restaurante, é um restaurante assim, bom, e que não manda a gente embora às 2 da tarde. Então já teve dia de o primeiro chegar ao 12h30 e o último sair às 9 da noite. Com rotatividade altíssima. Aí eu coloquei para vocês verem as panquecas, o copyright é da Val, roubei as fotos de caça dela. O interessante é que nós estamos falando nas panquecas aqui, mas, por exemplo, a Adriana Morgan eu conheci num boteco, Karate Morgans. Num workshop, que a gente trabalhava dando chopp. No Bira, aquele boteco que tem no sei aonde, eu nunca me lembro onde é.